Fala pessoal, mais um episódio aqui do Pinda Pod, podcast de Pinda e região, trazendo personalidades, assuntos interessantes e hoje recebendo aqui um amigo, uma pessoa que é quase um vizinho aqui do nosso estúdio aqui, o Elcio Barbosa. Elcio, seja bem-vindo. Obrigado, Julielton. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando da nossa história, né, da história da empresa e conhecendo aqui o estúdio, né, de vocês. Parabéns pelo espaço, muito bonito, muito bem organizado. E como você disse, são os vizinhos, né? Eu tô um pouquinho abaixo. Um dia eu vou crescendo e ainda chego aqui no... É só assim pra subir na vida, né? Elevador, né, Elcio? Porque dizem, né? Tem uma lenda que quanto mais alta é a empresa no prédio, mais importante, mais rica, mas né? Isso é só lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil tem gente que tá no solo aqui, e tá podendo mais, né? Tá podendo muito mais do que a gente que tá aqui no 8º andar. Mas vamos lá, Elcio. Conta um pouquinho do Elcio Barbosa primeiro, né? Muita gente conhece o Elcio, né? Pai da... Como que é o nome da sua Rafaela. filha? Rafaela, pai da Rafaela. Tem gente que conhece o Elcio da política, tem gente que conhece o Elcio da avaliação, mas conta um pouquinho da história do Elcio. Aproveitando, vou mandar um beijo pra Rafaela, pra minha esposa Gabriela, que eu falei que ia na televisão, ela falou assim, manda um beijo pra mim, pai. Depois tá ela vai assistir, ela vai me cobrar, legal, né? Na verdade, eu sou filho de Pinda mesmo, né? Sou nascido e criado no Crispim. Ali teve aquele período bom ali da década de 90, né? Que você é moleque, jogar bola na rua. Eu jogava muito ali no Crispim também, fui criado ali. Time contra, né? Contra os outros bairros, contra as outras ruas e tal. Bailinho nas garagens. Bailinho. Ixi, fiz muito em casa, hein, cara. Meu Deus do céu. Muito. Esses dias até recebi uma mensagem de uma amiga que nem mora em Pinda mais. Falando, pô, sonhei com você e com mais um outro amigo. Eu tava te agradecendo das festas e o outro tava agradecendo de um disco do Queen que ele me emprestou. A referência que a gente vira, né? Porque em casa eu fazia muita festa, cara. Legal. Varandão gigante de esquina, assim, ó. Tinha 4x12 a varanda da minha casa. Você imagina, né, cara? Fazia um regaço lá. Mas era uma época que dava, né? Sim. Você podia fazer a festa, não tinha problema com segurança nem nada. A violência era bem diferente do que é hoje. E aí eu cresci nesse bairro, estudando ali na Eurípides Braga, sempre estudei escola pública, sempre tive bons professores, graças a Deus. E depois de um tempo fui fazer faculdade na Unisal em Lorena, comecei a cursar História, fiz História por 1 ano e meio. E aí eu passei por uma crise na época, crise financeira, estava sem condições até de pagar a van. E surgiu uma oportunidade para eu poder ir para Curitiba. Um amigo meu estava passando uns dias aqui em Pinda e eu encontrei ele. Ele era de Curitiba, mas sempre tem parente aqui, ele sempre vinha passar as férias. Eu encontrei ele numa festa, lembra da festa que tinha festa junina que tinha na Praça do Quartel antigamente? Lembro. Era festa boa, né, cara? Festa boa. Eu lá na festa encontrei ele, falei, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô meio apertado, tô desempregado, tô conseguindo fazer a faculdade. Você não quer ir pra Curitiba, cara? Morar lá, eu tô precisando de uma ajuda. Falei, o que aconteceu? Falei, cara, minha mãe faleceu, ele é filho único. Ele falou, minha mãe faleceu e eu tô 60 dias sem voltar pra casa, eu não consigo voltar pra casa, cara. Porque eu não consigo, só o fato de saber que eu vou morar lá sozinho, sem ninguém, eu não tenho estrutura, cara. Se você pudesse voltar, fica 30 dias lá, velho. Se você não se adaptar, eu pago a passagem só pra voltar. Então, pô, tem nada a perder, demorou, né, cara? Tô com nada aqui, vou ficar com nada lá, eu assim, uma chance. Cara, só me dá uma semana porque eu vou arrumar o dinheiro da passagem. E nessa época, eu trabalhei um tempo como eletricista aqui em Pinda, né? Ajudante de eletricista. O Gato Eletricista. É o pessoal que deve conhecer o Gato em Pinda, é famoso demais, né? A gente trabalhava ali na Santa Casa, todas essas empresas. Era muito amigo do meu pai, fez serviço em casa. Aí, eu falei assim, ó, me dá uma semaninha pra levantar o dinheiro aí da passagem e eu vou aparecer lá. Só que ele não botou muita fé, né, cara? Aí eu, como já tinha trabalhado elétrica, fui lá, peguei um servicinho num escritório de advocacia ali, de frente com a Praça do Quartel mesmo. Que era pra puxar umas extensões de telefone fixo. Fui lá, puxei a extensãozinha, cobrei, acho que na época da mulher, R$100, cara. E a passagem era 64, de São Paulo pra Curitiba. Aí peguei carona com um amigo meu de caminhão até a Marginal, fui com o dinheiro da passagem, cara. Cheguei em Curitiba, comi um lanche e não tinha mais dinheiro. Aí só tinha dinheiro pra comprar um cartão de telefone, que na época não tinha celular. Foi lá, liguei pro cara, meu amigo foi lá me buscar pro cara. Eu não botava fé que você ia vir, velho. Mas vambora. Fiquei lá uns 30 dias correndo atrás de emprego e tal, nada, daí não consegui arrumar. Daí ele falou assim, vou fazer uma pergunta pra você, você
se você não se ofender, né? Eu falei, não, pode fazer, cara. Ele trabalha nesses mercadinhos de bairro. A gente tá precisando de gente lá no mercadinho, cara. Se você não se importar, né, de trabalhar no mercado pequeno e tal, eu posso te colocar lá pra trabalhar lá. Ah, cara, já tô aqui mesmo, né? Demorou, vambora. E assim começou, cara. Fiquei 10 anos em Curitiba. Caramba! De um mercadinho de bairro, eu passei a trabalhar numa loja de caminhão. Aí de uma loja de caminhão virou uma rede. Era da mesma família, né? Eu trabalhava pro sogro, daí o genro foi lá e comprou a loja de caminhão do sogro, que ele tinha uma loja de caminhonete e o sogro uma loja de caminhão. Ele foi lá e comprou a loja do sogro, virou uma rede só. Então eu era o despachante da loja. E aí foi um período muito, muito gostoso, cara. Conheci muita gente, conheci muitos lugares, porque eu viajava muito, por ser caminhão, dá muito BO, mas muito BO, cara. Fazia um cursinho de direito, todo mês eu ia no fórum pra ver uns pequenas causas lá, cara. Porque caminhoneiro é caminhoneiro, né, difícil. Cara? Comprei o caminhão, não gostou, bicho, o cara dá pau até moer o motor, explode o motor, vai lá, que é a garantia, cara, entendeu? E aí você tem que ir lá, e os contratos eram tudo feitos no meu nome, então todo mês eu ia no fórum lá pra defender a firma. A luta. E, cara, foi um ano muito assim, de muito crescimento pessoal e profissional, porque eu cresci como pessoa, porque eu fui viver sozinho, então você perde esse conforto do lar, do pai com a mãe que ajuda em tudo. Os amigos, da família próxima. Você tem que se virar nos 30, você praticamente não é ninguém ali, né, cara, então... Eu amadureci muito como pessoa nesse período e amadureci também muito profissionalmente, por trabalhar, por assumir muitas responsabilidades, por ter que lidar com situações e que exigiam uma certa maturidade. Vou contar uma história. Isso aqui. Era que ano mais ou menos, Elcio? Eu fui pra lá em 2005, 1º de agosto de 2005. Era um período que não tinha nada de WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. Sabe como que eu me comunicava com o pessoal aqui, cara? Lá em Curitiba tem um negócio que chama Farol do Saber. Que assim, todo bairro tem uma biblioteca ligada numa escola pública, municipal. Então ele tem um prédio que é igual um farol, desses mesmos que tem no mar, assim, né? É um prédio assim com uma torre, igual um farol, e chama Farol do Saber. E lá tinha acesso à internet. Então você fazia um cadastro na biblioteca e você podia ir lá durante o dia e usar a internet do lugar. E eu ia lá e ficava conversando com meus parentes aqui, com meus amigos, pelo Messenger e pelo Orkut, cara. Aí era a minha comunicação. Canal de comunicação. Exatamente, cara. E aí também era um lazer. Eu gosto muito de ler, né? Então ficava na biblioteca, quando não estava mexendo na internet, ficava esperando uma vaga ali, eu ficava lendo um livro e tal. Mas esse período me deu muito amadurecimento por lidar com situações assim muito adversas e por lidar com questões muito sérias, muito graves, né? Vou dar um pequeno exemplo aqui. Uma vez chegou lá na loja de caminhão a Polícia Federal. Bateu lá, seguinte, quem que é fulano de tal? Era o dono da loja, meu patrão. Seguinte, você tá intimado a comparecer lá na Polícia Federal, lá no Moro. Na época o Moro trabalhava lá ainda. Você vai dar depoimento da Polícia Federal, porque é o seguinte, nós pegamos um caminhão, saiu da sua loja aqui, até a tampa de caminhão baú, topetado de contrabando de cigarro. É a tampa mesmo, mas cara sem miséria. E a gente tinha vendido o caminhão fazia um mês. Só que o cara chegou e comprou o caminhão no dinheiro, e trouxe toda a documentação, RG, CPF, eu fui lá, preenchi o recibo, fui no cartório, reconheci firma, comuniquei venda, liberei, tá tudo certo. E o cara, depois de um mês, o cara foi pego no contrabando. A Polícia Federal pegou o documento antigo, foi na casa do antigo proprietário. O cara falou, não, tá aqui o contrato, vendi pra loja. A polícia foi lá na loja. Aí a polícia foi lá e o meu patrão falou, não, deixa eu ver o contrato. Daí ele viu lá, puta, assinatura do Elcio. Elcio, já chama eu. Daí vai eu lá pra Polícia Federal prestar esclarecimento lá. Aí, só que por isso que eu falo pra você que quando a gente assume certas responsabilidades, a gente amadurece, né? Eu, como já estava há um tempo trabalhando como despachante, eu já conhecia todo o sistema do Detran de Paraná, que é totalmente diferente do nosso. Lá você tem mais acesso à informação, entendeu? É menos burocrático e mais transparente. Aí eu cheguei para os meus despachantes e falei o seguinte, aconteceu isso, eu estou sendo intimado para ir na Polícia Federal e eu preciso levantar todas as informações com relação a esse caminhão. Porque a nossa parte a gente fez, né?
Ele falou assim, não, beleza, Elcio. O que você precisa? Eu falei, cara, tudo que você puder puxar do histórico desse caminhão, eu preciso. Ele entrou lá e falou, Elcio, tem uma taxinha de R$10 aqui pra você puxar o histórico. Cara, ele puxou o histórico por R$10. Ele puxou o histórico inteiro, desde quando o caminhão saiu da fábrica. O primeiro registro no estado do Paraná até o último passando por nós. A última transferência desse era uma folha de sulfite preenchida à mão da Polícia Federal transferindo o caminhão para a Receita Federal do Paraná. Então assim, aí eu falei assim, imprima tudo. Imprimi tudo, coloquei na pastinha. Falei, agora vamos para lá, né, cara? Aí chegou lá, aí, cara, 1 hora de sabatina no meu patrão. E o meu patrão, coitado, ele era semi-analfabeto, puta comerciante, mas ele é semi-analfabeto. E ele começou a engasgar. Daí eu vi que ele tava se apertando. Eu falei assim, posso, né? Levantei a mão assim, o delegado falou, pode. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, não, porque é o seguinte, ele não acompanhou o processo, ele é o dono da loja, ele não fica muito lá. Então quem fez todo o processo fui eu, assim assado, o contrato, quem levou os caras no cartório, tal. Ah, foi você, foi. Então tá bom. Então troca de lugar, senta aqui você agora. E pau. Mas quem que foi? Mas como que foi? Aquele negócio de polícia, né, cara? 10 vezes a mesma pergunta de forma diferente. Quando eu mostrei o histórico do caminhão, o cara ficou de cara. Onde você conseguiu isso? Eu falei, cara, senhor, é o seguinte, isso aqui é uma regra do Detran, né? Eu comuniquei venda, o caminhão não pertence mais ao antigo proprietário, pertence ao atual. Se o cara veio com um documento falso, eu não tenho expertise para identificar isso. Né? Então, assim, eu sou como é que se diz? Um terceiro de boa fé no negócio. Eu não tenho responsabilidade. Eu fiz tudo que a lei exige e permite ser feito. Daqui, depois disso, não tem mais o que eu fazer. Não, mas daí começa e vai e volta, porque é contrabando, né, cara? E vai, cara, perdendo ali umas 2 horas de vida dentro da delegacia ali da Polícia Federal, cara. Mas não perdeu, né, Elcio? Ganhou. Ah, ganhei, claro, ganhou exatamente. E assim, tinha muitos problemas que dava de caminhoneiro que comprava o caminhão e não transferia na época, no período certo. E aí o que acontecia? Você comunicou venda, passou os 30 dias, aquele documento que o cara tem não tem mais validade. E o cara tá rodando. Pum, caía na Polícia Federal. Aí eu tinha que rodar até onde estava a base da Polícia Federal para resolver os problemas do cara, porque daí o cara não transferiu, daí o caminhão não é nem dele, nem do antigo. Aí quem que responde? Todos os veículos eu tinha procuração do antigo proprietário. Daí eu tinha que ir até onde o cara caísse. Então eu ia para Santa Catarina, eu ia para o interior de São Paulo, que divisa com o Paraná, o interior do Paraná, tudo para salvar os caras. E como é que você veio embora? Voltou embora para Pina? Aí teve a crise dos Estados Unidos lá, né, cara, que deu uma limitada no crédito, aí a gente passou por um momento difícil na loja, a loja praticamente fechou, ela foi vendida para outros donos e tal. E aí eu passei para a loja de caminhonetes, saí da loja de caminhão, fui para a loja de caminhonetes, eles meio que deixaram de lado a loja de caminhão. E aí começou a ter muito problema, cara, porque era uma loja muito grande, vendia muito, mas também tinha comprava muito no cheque lá naquela época, sabe? O cara chegava não exemplo. Dava 10 cheques, dava. Não, o cara chegava, vamos supor, chegava numa loja da Mercedes. Então o cara chegava na Mercedes lá, eu quero comprar, a Mercedes em Curitiba ela vendia os carros da Chrysler. Eu quero comprar uma Journey, quero comprar aí e vendia Dodge também, quero comprar uma Dodge Ram, e dava uma Hilux, dava uma S10. Esse carro usado, meu patrão comprava da concessionária para revender. Só que ele pagava no cheque, cara. Então, tipo, ele comprava 5, 6 caminhonetes, cheque para 30, 60, 90 dias. Cada cheque de sei lá quantos mil, né? Quando deu a crise, que parou de vender, os cheques estavam caindo, cara. Então virou uma bola de neve o negócio sem tamanho. E aí começou a ficar insustentável a minha situação lá, sabe? Começou a ficar perigoso até, porque daí teve gente que perdeu muito dinheiro nesse período aí. Tinha muito investidor na loja, tinha cara que tinha mais de milhões em carro dentro da loja que era investidor. E o cara começou a tomar na cabeça, né, cara? E aí eu falei, não, já deu o meu limite aqui. Só que quando eu fui para Curitiba, só fazendo um recorte rápido, eu parei de fazer história e fui fazer administração lá. Que eu fiz a prova do Enem na primeira viagem que eu fiz de volta. Depois que eu fui em agosto, voltei pra cá em setembro no aniversário da minha mãe e tava no final de semana que eu cheguei tinha a prova do Enem ali no ETEC. Eu cheguei, minha mãe falou, chegou um envelope pra você aqui e tal, eu abri pro negócio do Enem. Eu falei, não vou fazer esse negócio não.
vai. Minha mãe batendo em cima. Falei, tá bom, vou fazer. Eu lembro que quem foi fazer comigo ainda foi o do Cogempa. Foi nós dois a pé lá fazer a prova. Fui bem na prova. E aí me gabaritei para uma faculdade em Curitiba lá, 100%. Só que daí no final, governo é governo, né, cara? O governo dá com uma mão, mas te ferra com a outra, né? Eu morava longe da faculdade, tinha que ir de ônibus, daí ficava mais barato eu comprar um carro usado do que eu ir de ônibus. Comprei o carro. Perdi a bolsa porque eu comprei o carro. Poxa. É o Brasil, né, Tinha cara? que continuar sofrendo, né? O Brasil é o seguinte, eu te ajudo desde que você não deixe de ser pobre. Se você deixar de ser pobre, eu não te ajudo mais, né? Continuar sendo pobre. Aí perdi a bolsa, mas enfim, já estava fazendo administração, o que me abriu muitas portas depois também no futuro, né? E aí chegou um ponto que eu falei pro meu patrão, cara, não dá mais, cara, pra mim, não compensa. Aí ele falou assim, então tá bom, veja aí quanto que... Veja o seu acerto. Aí eu falei assim, eu vou falar pro contador bater o teu acerto e tal. Eu falei assim, só que tem um período que eu trabalhei aqui sem registro, né? Que eu saí da outra loja, vim pra cá e tal. Não, vou falar pro contador calcular tudo. Aí o contador calculou, voltou e eu já... Vamos fazer administração, já fiz o meu também, né? Falei, tá diferente o cálculo aí, cara. Então é uma diferencinha aí contra a minha pessoa. Eu falei assim, não, puxou um caderno assim, até hoje, cara, reconheço ele pela hombridade. Puxou um caderno, puxou a calculadora, uma caneta e falou, calcula o seu aí. Aí eu, tá dando isso aqui. Isso aqui é o que eu te devo, isso aqui é o que você me deve. Assina aí. Assinei, ele assinou o papel, rasgou o papel, arrancou a folha de caderno, dobrou, guardou na gaveta, tá feito, mandou me pagar. E ali foi feito o meu acerto, cara. Você vê? Aí saí e falei, putz, e agora? Morando sozinho, pagando aluguel e sem emprego. Falei, cara, vamos correr atrás de outra coisa. Nesse período do caminhão eu fiz muitos amigos. E a maioria mexendo com transporte, com caminhão e tal. E aí o pessoal ficou sabendo que eu tinha saído da loja, veio atrás de mim, né, cara? Se eu estiver falando demais, não, fica em paz, fica em paz. Aí o pessoal fala, pô, Elcio, você saiu, quer trabalhar com a gente? Como que funciona? Falei o seguinte, cada um fica numa região e a gente fica rodando as concessionárias de caminhão pra gente pegar o caminhão usado que entra e repassar para as lojas de caminhão usado. Aí eu falei, não, beleza. Daí como eu mexia eu trabalhava com edição já de imagem, fazia flyer, essas coisas. Os caras falaram assim, você consegue apagar as placas dos caminhões, apagar o nome das empresas, das transportadoras e tal. E mexer com documentação, que era despachante, então eu conseguia puxar, consultar no Detran, os dados que eram importantes para os caras. Aí os caras falaram o seguinte, a gente tem uma região aqui que ela é muito grande pra gente, porque todo mundo era casado e eu era um solteiro e novo, né? Então você gasta muitos dias correndo essa região. Se você quiser, a gente dá essa região para você e ninguém mais vai trabalhar lá, só você. Falei assim, não, beleza, qual que é? Santa Catarina. Você vai pegar ali de Joinville, na verdade não é nem Joinville, é Araquari, perto do litoral, e vai até São Miguel do Oeste, na divisa com a Argentina. Eram 16, eu acho, concessionárias Volvo do mesmo dono. Então eu ia em todas as concessionárias Volvo, conversar com os caras, e aí, como é que tá? O que tem entrando de novo aí? Tá vindo aqui uma empresa, tá trocando os caminhões aqui, vai trocar 20 caminhões. Então vai dar 20 carretas e vai pegar 20 novas. Só que a concessionária não tem capacidade de entregar 20 na pancada, né? Ela vai entregando de 1 em 1, 2 em 2. E aí o que eu faço? Eu tinha que ir na transportadora, tirava foto da frota que ia ser vendida e já apagava todas as informações dos veículos para ninguém rastrear também, porque daí, né, os concorrentes já vão na fonte já. Direto já. E repassava pro Brasil inteiro, cara. Aí fiquei uns bons anos vendendo caminhão assim pela internet. E como que você voltou, Papino? Aí de novo, o governo federal fez uma medida lá, que acho que quem não é do ramo não conhece, chama Pro Caminhoneiro. Já ouviu falar? Não. O que o governo fez? O governo queria dar uma ajudinha para as empresas, para as montadoras. Ela criou o Pro Caminhoneiro, que é um crédito especial para renovação de frota. Aí o cara poderia comprar um caminhão zero, com 20% financiando até 80% do veículo, e com 4 meses de carência para o cara pagar. O que aconteceu?
Quebrou. Todo mundo comprou caminhão zero. Ah. Todo mundo, porque o cara falou assim, quebrou o esquema dos puta, caminhões usados. Matou a indústria, o comércio do usado, mas quebrou de moer, assim, de não sobrar quase tinha ninguém. muito mais vantagem comprar o zero do que o usado. Exato, porque vamos supor, o cara compra um cavalo mecânico, ele comprava um Volvo, na época custava aí 400 mil reais. Só que o Volvo faturava aí, sei lá, 150, 200 mil por mês. Só que o cara ia ter 4 meses de carência para pagar. A parcela de um caminhão. Com desconto, a parcela do caminhão desse aí era 10, 12 pau, entendeu? Era muito alto. Então, por 4 meses do cara já sobrou 50 pau praticamente no bolso do cara. Pra daí o cara começar a pagar. Aí o cara tem aquele fôlego de abastecer, fazer o seguro, pagar caminhão. Ele já tá recebendo, porque daí o cara começa a trabalhar, ele começa a receber o frete depois de 30 dias, né? Então, ali não, ali o cara deu os 30 dias e ele não tá pagando o caminhão ainda, cara. Você entendeu? Quando ele começar a pagar o caminhão, ele já tem 4 meses de faturamento. Então o cara, puta, migrou todo mundo pro zero. Quebrou a indústria do usado. O que aconteceu? Pegou as concessionárias, porque daí as concessionárias não conseguiam mais absorver o caminhão usado, porque não tinha pra quem vender. Uhum. Ou seja, eles deram uma startup, deram uma estilingada, mas chegou num ponto que não tinha mais pátio pra abrigar caminhão usado e não tinha mais pra quem vender caminhão usado. Uhum. E aí eu falei, já não dá mais pra mim, cara. Porque daí começou a ficar muito cara a operação. Eu rodava, mais de 1.000 quilômetros por semana. Eu falei, não dá mais. Aí voltei pra Curitiba. Aí, putz, e agora? Começar tudo de novo, cara. Aí tem um amigo meu, que é meu amigo até hoje, meu irmão, cara. O pai dele trabalhava comigo na loja de caminhão, que a loja era do irmão dele, né? Eram 2 irmãos, só que um trabalhava pro outro. Um era dono, o outro fazia a parte de manutenção dos caminhões, o Nivaldinho. E aí eu trabalhava junto com o Nivaldo. O Nivaldo chegou pra mim e falou, puta, Elcio, meu filho tá fazendo 18 anos aí, precisa arrumar um emprego, cara, moleque, só estudou e tal. Precisa de uma experiência. Eu falei, não, vamos colocar ele aqui no escritório pra me ajudar aqui. Só que eu morava na casa do Nivaldo. Tinha uma edícula, eu morava na casa dele. E arrumei um emprego pro filho dele. O filho dele trabalhava comigo lá e aquela coisa de moleque, né? Você tava quietinho, assim, silêncio, que nem tá aqui agora, você escutava. Tava só jogando. Esse cara tá fazendo o que? Uma monografia ali, né, cara? Eu fui lá ver o cara conversando no MSN com as amigas da escola, tá ligado? Falei, irmão, não pode, né, cara? Tá, beleza. Fui ali conduzindo, ensinando. Vendeu a loja, o pai foi embora, ele também foi embora, eu também fui para outro lugar. Depois de 3 ou 4 anos eu voltei para Curitiba e ele tava com uma empresa de baú de caminhão. Ele falou assim, aí, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, agora tô fazendo nada, voltei aqui, vou começar do zero. Ele falou, então vem trabalhar comigo. Eu dei o primeiro emprego dele e ele depois ele te contratou. Me contratou, eu virei funcionário dele. Hoje ele tem uma mega de uma montadora de implemento rodoviário lá em Curitiba, que é de dar orgulho. E aí foi o último emprego meu lado. Eu falei assim, não, agora é o seguinte, cara, daqui eu vou fazer 2 anos para eu me levantar, recuperar o estrago que eu fiz na minha vida financeira aí, por causa desses sobe e desce do mercado, e vou embora pra Pina. E aí eu me qualifiquei. Então, eu dei um somebody love nele lá, falei assim, cara, tem um negócio que chama Anshan, já ouviu falar? Não. Anshan é uma agência de comércio Brasil e Estados Unidos. Então só tem nas capitais. Então, para dar uma resumida pra galera saber o que é. Há muitos anos atrás, acho que na década de 50, uma coisa assim, os americanos queriam investir no Brasil, mas eles não confiavam nas agências brasileiras de informação. Então eles queriam uma informação mais fidedigna da realidade econômica, industrial do país para investir. Aí eles montaram a própria agência no Brasil, que se chama Anshan. Essa agência cresceu e hoje ela faz o quê? Hoje ela virou uma agência de... Como que eu poderia dizer assim? Negócios. Mas seria tipo uma CIP, vamos dizer assim. Então tem vários tipos de empresas lá dentro e você tem um gerente da sua conta. Então esse gerente ele tem várias empresas de vários segmentos. E de vez em quando ele faz um coffee lá com todos esses empresários para eles trocarem cartão, trocar figurinha. E se você precisa de algum tipo de fornecedor, você liga pro teu gerente e fala, ó, cara, que nem a gente trabalhava com implemento rodoviário, preciso de um fornecedor de aço. Ele olhava na carteira dele lá e falava o seguinte, eu tenho aqui um fornecedor de aço, vou pôr você para falar com o cara. Ele fazia a reunião na Anshan, e a gente ia lá e conhecia o cara, trocava ideia e tal, e o cara fazia um negócio diferenciado, porque era tudo associado. E todo mês, e toda semana tinha 2 palestras.
Então, só para você ter uma ideia do nível do negócio, eu tive uma palestra com a chefe do RH da Caterpillar no Brasil. Legal. Entendeu? Então, era desse patamar. Então, toda semana tinha 2. Então, a gente revezava. Cada semana ia assistir a palestra. E nesse período, eu fui desenvolvendo profissionalmente com essas palestras pesadas, com esse relacionamento com os empresários grandes e tal. Até que chegou um ponto que eu falei assim, agora deu, consegui pagar minhas contas aqui, agora eu vou embora pra Pinda, cara. Vou resolver minha vida. Ele falou, beleza, cara. Vê o que você precisa aí, quanto que eu te devo. Fiz a conta lá, me pagou tudo certinho. Vim embora pra Pinda. Falei, agora? Meu pai tinha oficina de moto. Vamos investir na oficina de moto do pai, né, cara? Aí, não sei se você chegou a conhecer uma oficina que tinha... Sabe o Poço Guerreiro que tem na Vila São José? Você vindo de Moreira pra cá, pela rodovia mesmo. Hoje é um negócio de gesso que tem ali. Sei. Ali tinha uma oficina do meu pai. Aí eu cheguei e falei, pai, vamos trabalhar com o senhor, não quero trabalhar de RH, como é que se diz? De CLT pra ninguém. Aí eu voltei e falei pro meu pai, vou ficar com você aqui que eu não vou mais ser CLT não, né? E aí, mas vamos trabalhar na oficina, tem que saber fazer alguma coisa. Quando criança, todo mundo trabalhou na oficina do meu pai. Eu, meus 2 irmãos, até minha irmã trabalhou. Na época o meu pai era sócio do Mendonça Motos, não sei se você lembra. Lembro no também. pé do viaduto ali. Então, a gente trabalhou, todo mundo trabalhou ali. A minha irmã trabalhava na loja do Mendonça e nós 3 trabalhávamos na oficina do pai. Nunca mais, né, cara? Aí eu voltei e falei, pai, eu vou correr atrás, arrumei um curso de injeção eletrônica para moto em São Paulo. Aí fui para São Paulo, fiquei 2 dias num curso lá de injeção eletrônica, comprei uma máquina de limpeza de bico para fazer, né, essa manutenção da injeção eletrônica e vim embora e trabalhando com o pai. E só que eu sempre fui amigo do professor Oswaldo, que na época era vereador. E eu dava uma folguinha lá na Câmara, né? Também sempre gostei de política, né, cara? Sempre fui envolvido com política, na época era envolvido com o PT, junto com o Cogempa, né? A família dele ali, no Crispim. Aí depois que eu voltei, já deixei de ser de esquerda, daí eu já fui mais pro lado da direita já. Aí eu comecei a frequentar mais o gabinete ali do Oswaldo para ficar mais por dentro da política. E até que teve um problema entre o David e a irmã dele. Não sei se você lembra na época, a Renata Nerosa. Que eles moveram um nepotismo cruzado. Exatamente. Né? Porque ela estava na prefeitura. E ele, só que não tinha nada a ver. Ele era até oposição, né? Na época, ao Vitor e tal. Ela era assessora do prefeito e o irmão assessora do Oswaldo. Daí o Oswaldo falou, cara, não posso concorrer uma eleição respondendo a um processo de nepotismo. Aí teve que desligar o David. E aí, como eu tava ali já todo dia, e eu sempre fui amigo do David também, a gente estudou junto, crescemos juntos e tal. Ele falou assim, cara, assume aí então. Aí o David já me ensinou tudo como é que funcionava, eu já comecei a trabalhar. Ser assessor parlamentar. Foi ser assessor parlamentar. Não. E aí eu fiquei uns 4 meses só como assessor. Eu estava terminando a faculdade ainda de gestão e veio aquela decisão judicial que para ser assessor tinha que ter curso superior. Tinha que ter curso superior. Aí foi eu e mais 9. Fazer o curso. Não, exonerou todo mundo. Exonerou, você não tinha terminado ainda. Não tinha terminado, exonerou todo mundo, entendeu? Mas mesmo assim, como eu já tinha entrado, daí entrou a Aline depois de mim. Aí a gente tem que arrumar um assessor para vocês, ó. Aí corre daqui, a Aline é minha prima, daí eu fui falar com ela, falou assim, não, tava trabalhando acho que no CDHU como advogada e tal. Aí ela entrou e ficou todo o mandato do Oswaldo, o segundo mandato inteiro. E eu comecei a trabalhar com rede social, trabalhar com vídeo, com essas coisas. E antes da gente falar até da empresa aqui da avaliação, já que você entrou no assunto política e se acompanha já há bastante tempo, né? Desde de moleque, desde jovem. O que você acha aí das eleições 2024? Fazer perguntas até mais objetivas aqui, porque se deixar você vai contar a história aqui da esquerda e da direita. O que você acha dessa questão? Presidente Lula, PT, vice Geraldo Alckmin, que tem uma ligação com a política aqui em Pinda e tal. Você acha que essa situação federal ela vai influenciar nas eleições de 2024? Eu acho que ela já está influenciando negativamente. Tá? Até agora, pouco tempo atrás, não sei se vocês viram uma matéria, uma entrevista do Lula na Record, onde ele diz que ele vai fazer uma medida provisória para
temporariamente regulamentar as redes sociais. Né? Então, que ele precisa fazer alguma coisa, que a coisa está meio fora de controle. Só que a gente viu na eleição de 2022 como que foi essa questão de cerceamento. Cerceia só de um lado. Então, assim, a preocupação que se tem é se ele vai... Se os candidatos do PT vão ser favorecidos judicialmente com o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser postado, entendeu? Então, como foi Você acha que existe, então, na esfera federal. Uma então, influência tipo, até negativa, então. Na verdade, assim, a gente sabe que Pinda é majoritariamente conservadora, de direita e tal, né? Então, assim, o governo federal não vem bem das pernas, né? A questão dos impostos aí até... Não tem uma boa avaliação. Não tem uma boa avaliação. Hoje está, se você entrar em qualquer site de piadas, explodiu o número de memes com o Haddad, né, sobre a questão dos impostos. As falas do presidente federal, né, também, são muito desastrosas. Agora a última, não sei se você viu ele falando do corintiano, que ele estava falando de um dado lá que sempre que tem jogo de futebol aumenta o índice de violência contra as mulheres, que o pessoal bate nas mulheres e tal no jogo de futebol. Ele falou assim, se for corintiano não tem problema. Como, cara, que não tem problema? Você entendeu? Então, tipo assim, ele solta umas piadas fora de contexto que tá indo contra, vamos dizer assim. O Geraldo Alckmin, eu acredito que não faz muita diferença. Vai ter tanta não diferença. Tem tanto peso assim na balança para interferir. Eu acredito que assim... E Pinda, já que você já falou da questão do PT, Pinda também, historicamente, é difícil o prefeito fazer o seu sucessor. Dificilmente emplaca, né? Vitor não conseguiu emplacar a Sandra, João Ribeiro não conseguiu fazer sucessor. Você acha que existe a possibilidade hoje da atual gestão permanecer, ser reeleita na questão de fazer sucessor? Ou você acha que é uma briga, é uma questão tranquila a máquina vencer? Ou você acha que é a possibilidade de uma briga assim, bem acirrada? Tranquilo, nada é tranquilo na política, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas assim, eu acredito que ela é mais favorável à gestão. Por quê? Porque se pegar todo mundo que está no jogo, a gente vamos falar em termos de campanha, né? Não vamos falar em termos de pessoas. De pessoas, falar de campanha, sim. Estratégia de campanha. Quem tem o que mostrar? Entendeu? Então, vamos chegar num período de campanha, aí vai vir. E a equipe da gestão sabe fazer campanha. Os caras fazem um material de qualidade, você vê que são muito bem produzidos, a narrativa é muito bem desenvolvida, tudo é um marketing profissional. E tem muita coisa para mostrar, né? Então, é inegável que você vai pegar uma Pinda de 8 anos atrás e olhar agora, é totalmente diferente. Natural que aconteça. Natural que aconteça. O desenvolvimento. Exatamente. Se não tivesse acontecido nada também, pelo amor de Deus. É a mesma coisa daqui a 8 anos, vamos supor, o Israel querer competir com quem tiver daqui a 8 anos, vai pegar uma cidade totalmente diferente. Sim. Então, assim, nesse contexto, o único que poderia, assim, fazer frente seria o Vitor, porque tem 4 mandatos e tem também algumas coisas para mostrar. Então, eu fiz. O Torino tem, mas o Torino tem mais na área privada, né? Então, eu peguei o Senai desse tamanho e estou entregando o Senai desse tamanhão, entendeu? Então, eu tenho uma experiência no setor privado, administrativo e tal, que corrobora aí. Coisa também que o Israel não tinha quando foi eleito, né? Exato. O Israel, quando foi eleito a primeira vez prefeito, mas o Israel, ele tinha um trabalho de vereador, coisa que o Torino também teve. Mas o Israel teve um cenário diferente. Por exemplo, ele era vice. Ele tinha... Era um vice ausente. Ele era um vice ausente, mas ele tinha, assim, como que eu poderia dizer assim? Algumas possibilidades. Então, ele era vice, ele tinha um bom relacionamento com alguns vereadores, né? O Oswaldo, o Magrão, na época, o Piurino e tal. Então, ele tinha um acesso à Câmara de Vereadores, ele tinha uma base de vereadores, e depois ele conseguiu, dessa base, ampliar para um grupo mais forte. Que desse grupo, entrou quase que todo mundo, vamos dizer assim, né? Da família 22 ali. Entrou Magrão, entrou Oswaldo, entrou Ronaldo do Pipas e quem que era o outro que entrou? Eu não lembro quem que foi o outro, eu acho que entrou 4 ou 5 deles, né?
Aí ficou só os 4 R's lá, né? Que é da oposição. E depois o Ronaldo acabou. O Ronaldo virou pra oposição. E agora voltou de novo. Mas assim, hoje o que a gente percebe? E a gestão, na época do Vitor, ela vinha em queda. Né? Então ele estava passando por um momento difícil, o pronto-socorro estava dando muito problema com a gestão da Santa Casa, aí culminou na morte trágica de uma menininha. Não, isso da menininha o Israel já tinha vencido já. Já tinha vencido? Já, tanto que ele foi na frente do fórum fazer lá um vídeo lá dizendo que a prefeitura passava a assumir. Isso já tinha acontecido. Então, vinha os pronto-socorro foi, eu acho que o fiel da balança que hoje também, se você ponderar, também tá numa situação... É que saúde, não... Putz, cara, eu particularmente, eu sou contra o SUS portas abertas, sabe? As pessoas ficam irritadas comigo quando eu falo isso, mas eu sou contra, cara. Porque, assim, uma analogia que eu costumo fazer, não fugindo muito do assunto, a gente já vai voltar, mas só para as pessoas entenderem. Você faz uma compra na sua casa. Eu gasto lá R$1.000 por mês, que é eu, para minha esposa e minha filha sobreviver. Só que daí num dia chega, toda noite, daqui a pouco chega um vizinho. Eu vim jantar na tua casa. O vizinho janta e fala, pô, na casa de Julieta a comida é boa. No outro dia vem 2 vizinhos. No outro dia vem 3 vizinhos. Porque aí você fala assim, pô, vou comprar mais comida porque os caras estão vindo comer aqui em casa, daqui a pouco vem um parente, vem não sei o quê. Qual a probabilidade de você conseguir manter a compra da sua casa? É 0. Porque você melhora, vem uma a mais. Você melhora, vem uma a mais. Então, esse sistema SUS portas abertas é assim que funciona. Você melhora, o teu vizinho não faz nada. Ele compra uma ambulância, ele pede uma ambulância pro deputado para pegar o paciente dele e trazer para cá. Então, você nunca vai conseguir sanar, né? A gente viu isso na pandemia. Pandemia tinha cidade aí que tinha aí 40 respiradores, mas não podia montar os 40 respiradores, porque não ia ficar na cidade. Ia vir gente de tudo que é lugar, ia consumir o recurso que era para a cidade, e aí não tinha condições de fazer, né? Então, esse é um parêntese. Por que eu estou dizendo que você mencionou que o pronto-socorro continua com problema? A saúde sempre vai ser problema. Agora, qual que é a questão? A questão é a seguinte, como que você consegue remediar isso? Você tem resposta, você não tem? Então, eu acho que naquele período o que faltou para o Vitor foi essa capacidade de responder aos anseios da sociedade. Você entendeu? Algumas pessoas até criticam um pouco assim, a assessoria de campanha dele, o material de campanha também não foi à altura do concorrente e tal, mas assim, erro estratégico de campanha, no meu ponto de vista. Não teve capacidade de responder em tempo hábil ali um problema. Então, pronto-socorro, que nem você falou, tá dando problema hoje? Beleza, se tiver dando problema hoje, qual vai ser a solução? Qual vai ser a capacidade da gestão de responder a isso? Né? Antes do pleito. Aí a gente vai saber no pleito se a resposta foi, né, foi favorável. Foi favorável, né, conseguiu atingir o objetivo. Então eu acredito que assim, naquele período tudo era desfavorável para o Vitor. Tá? Ele vinha numa baixa popularidade, muitas crises, principalmente na área da saúde, e o Zé conseguiu montar um time novo e a galera queria alguma coisa que tinha até aquela piada, né? Vamos ver qual coronel que ganha, para ver que lado que a cidade cresce, né? Ou cresce pro lado da Araratão ou cresce pro lado da Cidade Nova. E meio que deu uma quebrada nesse paradigma aí. Hoje, qual que é o cenário? Hoje o cenário que a gente tem é o seguinte, hoje nós temos um advogado, um administrador e um metalúrgico. Você não tem mais aqueles figurões da política. Qual que é o advogado? O advogado é o Ricardo Turino, né? O Torino é. Rapaz, até Torino nem é engenheiro. lembrava que era advogado. O Torino, ele Peço até desculpa pro Ricardo, porque já tinha esquecido. Xará não, colega lá de profissão. Mas ele também, da advocacia, ele já parou de exercer faz tempo, verdade. O Torino, ele é administrador, engenheiro, o que ele é? Ele é físico, né? A formação dele, ele é físico e é professor, né? Pedagogo. Então, então você vê, ó como é que mudou totalmente o perfil do concorrente, do gestor. Né? Então, quem contar a melhor história, cara? Então, eu acredito assim, a gestão tem vantagens nesse ponto. Sabe contar história, tem a máquina e tem história para contar. Agora vamos saber se os outros vão conseguir fazer. E a Câmara de Vereadores, Elcio, o que você acha? Tem uma renovação
semelhante à de 2020, porque 2020 de 11 vereadores ficaram 2, né? Magrão e Renato Cebola. Mas o cenário é diferente, né? O cenário é diferente. Você acha que tem uma renovação? Porque alguns vereadores mudaram de partido, mudaram de legenda. O cenário é tão diferente que pode ser que alguns partidos não repitam números de cadeiras que fizeram. Né? Exemplo próprio do próprio PP, Partido Progressista, que você tinha um candidato próprio a prefeito, deu voto de legenda para o partido, né? E fez 2 na época. Proporcional, fez 2. Provavelmente pode ser que isso não se repita, né? Até porque um vereador saiu do PP, permaneceu só um. Você acha que há uma renovação assim? Eu acredito o seguinte, vai ter a gente vai voltar naquelas votações expressivas antes da pandemia. Uhum. Né? Você lembra que o Goff teve lá 3 mil votos, Magrão 2 e pouco, Oswaldo 2.700, outro 1.800, Renato Cebola teve quase 2 mil votos. Nessa última da pandemia, o Vela foi mais votado com 2 mil. Uhum. Então, assim, eu acredito que com a mudança da lei agora, com 12 candidatos só, nós tivemos uma redução. Nós tivemos 420 candidatos em 2020. Então, nós tivemos uma redução aí de quase 200 candidatos. Pô. Uhum. Vai sobrar voto. Vamos fazer uma conta de boteca. 200 vezes 100 é 20 mil votos, cara. Uhum. Vamos fazer uma média de 100 votos, que é uma média bem baixa, né? Então, nós estamos falando de 20 mil votos flutuando aí. Tá espalhando. Tá espalhando. Então, esses 20 mil vai se concentrar nesses candidatos de agora. Eu acredito que a renovação da Câmara ela vai se dever a 2 fatores, cara. Essa SEI que eles abriram agora, né? A forma como eles vão conduzir isso daí. Então, isso daí pode pegar muito negativo para eles, né? Dependendo da forma como conduzirem. Ou prejudica um, ou prejudica todo mundo. Né? Então, favorece um. Exatamente. A gente sabe que o Magrão tem uma capacidade de reverter favoravelmente a ele esses conflitos, né? Uhum. Isso foi uma vez com o próprio Vitor Dito. É um cara resiliente, né? É um cara extremamente resiliente. Na primeira na votação, na eleição que ele foi mais votado, foi a briga com o Vitor. No Pazinho, no asfalto. Porra, estourou de voto. Desculpa o palavrão aí. Não, estourou de voto. Teve quase 3 mil votos. A segunda, agora a terceira, é a briga dele com o Vela. Uhum. Bicho pegando ele, o Vela. Ele conseguiu reverter isso favoravelmente a ele. E agora é uma briga dele com a Câmara e com a gestão. Então ele é um cara que consegue reverter esses conflitos de forma favorável a ele. Vamos ver se ele vai conseguir isso de novo. Repetir a receita. Pela terceira vez, né? Outra coisa é a Câmara. Tá, e aí? Como é que a Câmara vai fazer? Vai caçar ou não vai caçar? Começou, e aí? Então você tem a questão, por exemplo, que o próprio Magrão tá levantando, né? Pô, me pegaram, mas não pegaram o fulano, não pegaram o cicrano, tem um outro que teve problema com a polícia e tal, como é que vai fazer, como é que não vai fazer? Então é assim, como é que a sociedade tá vendo isso daí, né? Como é que tá vendo esse balé lá dentro? Pega um, não pega um, pega outro, não pega outro, vai, não vai, vai fritar o cara, não vai fritar o cara, vai derreter até na eleição para ver se o cara cai sozinho. Então eu acho que se ficar sem explicação esse movimento da Câmara, eu acredito que muitos podem se prejudicar com isso, entendeu? Mas eu sei que você é um cara muito... Não vou falar matemático, mas você é uma pessoa bem pragmática. Talvez essa seja a melhor definição. Eu tenho certeza aí que você já deve ter feito um estudo. Você acha que tem partido aí que repete a receitinha em 2020? Tem partido que vai surpreender vai mudar tudo, e tal? Né? Muda, né? Muda tudo. Por exemplo, o próprio Podemos. Podemos era o partido para estar em melhor situação. Tinha feito 3. Hoje, desses 3, dissolveu a base do Podemos, já misturou, foi para um monte de partido. Então, assim, Podemos vai conseguir fazer 3 de novo? Uhum. Não vai. União Brasil que não disputou de forma competitiva na outra, nessa agora tá forte. Na verdade, o União Brasil ele já vinha de outro número, né? Ele vem de outro nome, né? O União Brasil vem de uma fusão de outros partidos. Ele se fundiu, acho que na última eleição federal, né? Isso. Majoritária. Ele se Mas fundiu, agora vem com um grupo bacana, com um grupo né? competitivo, vamos dizer assim.
O DEM, por exemplo, também, que não conseguiu emplacar. Outra coisa, nós temos 3 candidatos à prefeitura que tem 3 grupos que têm condições de fazer vereador. É diferente da última, que era a disputa, era Israel e Vitor. Era polarizado. Então distribuiu para os 2 lados. Nessa já não está tão polarizado, entendeu? Você tem uma distribuição das forças políticas, né? Eu estava conversando com o pessoal hoje, aí o pessoal tem aquele mapa, né? O Vitão, o povão gosta do Vitão, tá? O Ricardo é mais forte em tal região, o Velho é forte no Castolia, também gosta do povão lá no Bem Viver. Aí eu tava vendo hoje, por exemplo, quem que arranca mais voto do Vitão? João Ribeiro, cara. Então, o Vela puxando o João Ribeiro aqui, ele ferrou com o Vitor. Principalmente pro lado da Zona Leste, que é onde o João Ribeiro mora. E todo mundo gosta do velhinho lá, né? Então, eu particularmente não vejo dessa forma, mas acho que... É assim, eu vejo assim, conforme eu vou conversando com as pessoas, né? Eu vou conversando com os moradores de lá, o pessoal, não, a gente adora o Vitor, mas eu falei, mas eu vou ter o João Ribeiro. O problema pessoal, ali, eu acho que do João já... é exatamente a questão do partido, né? Ele ser vice de um partido que talvez, na minha opinião, não vai emplacar. Mas só pra gente finalizar a questão da Câmara e falar um pouco da avaliação também, dos 11, o que você arrisca aí? Não precisa falar nome, não. Quanto você acha que fica? A gente já tá contando que um já não vem, né? Não vem. Que é o Vela. Sinceramente, eu acho que se voltar, cara, vai voltar uns 3. Uns 3? Então vai dar mais ou menos 2020. Eu acredito que volta uns 3. Vai ser uma renovação boa. Vai. E vamos falar agora da avaliação. Conta um pouquinho aí da empresa e tal. A avaliação, a gente começou com ela em 2019. 19 para 20. Começou praticamente na pandemia. Né? Eu tava trabalhando depois que eu saí do gabinete, comecei a mexer com rede social e tal, daí me chamaram pra... tem uma rádio no Feital, assim, você não quer ter um programa lá e tal? A gente tá precisando de alguém pra fazer live. Eu falei assim, vamos fazer um bem bolado. Você me dá um horário na rádio e eu monto uma estrutura de live pra vocês lá. Aí os caras, não, beleza, fechamos. Eu pagava uma taxa, né, pra ajudar na manutenção da rádio, ganhei um programa. E aí montei lá com um celularzinho Samsung velho que tinha lá, montei um esqueminha, e deixei funcionando a live pros caras lá. Daí todo mundo usava o equipamento. E aí peguei gosto, cara, pelo negócio, foi indo, passou. Quando entrou em 2020, tava indo tudo legal, daí eu trabalhava junto com o Biro, né, o palhaço Biro. Sim. Ele tinha um programa lá, eu ficava lá ajudando ele toda quarta-feira, tinha entrevista e tal. Aí entrou a pandemia, né, cara? Putz, aí eu não podia mais ir na rádio. Não podia ninguém mais lá, só o Biro que podia ir, porque ele tinha um programa fixo, né? E não podia mais entrevistado, não fazia mais live. Aí eu liguei para um amigo meu, falei para ele, cara, o que você tá fazendo? Ele falou assim, pô, tô em casa, não tem nada para fazer. Deu aquela toque de recolher, né? Ninguém podia sair na rua. Eu falei assim, bicho, eu tô agoniado aqui em casa. Pega teu celular aí, vamos sair pra rua fazendo um vídeo? Ele falou, como assim, cara? Eu falei, não, pega teu celular e vamos fazer uma live. Liga na live aí, põe no gimbal o celular, ainda vamos dar pra cidade inteira pra ver quem que tá na rua, quem que não tá. E aí a gente fez isso, cara. O que aconteceu? Chegou a dar 600 pessoas na live, cara. Passa no meu bairro, passa não sei de onde. E aí a gente começou a andar a cidade inteira. Daí eu falei, pessoal, não dá pra andar mais, cara, não tem gasolina. Não, passa aqui no endereço tal que eu vou te dar o dinheiro da gasolina. Daí você passava lá, o cara vinha pelo portãozinho, te dava 50 pra você pôr gasolina no carro. Vem aqui em Moreira. Aí você encontrava o pessoal na rua, o pessoal, né, filmava os velhinhos na rua assim. Isso foi no primeiro mês de pandemia mesmo, que deu, o bicho pegou, todo mundo assustado. Era o mais restritivo ali. Aí o pessoal xingando nos comentários, vai pra casa, que não sei o que, manda esse povo embora. Cara, foi muito interessante. Dali a gente falou, puta, teve um insight, falou, cara, a gente fazer isso aí. Aí corremos atrás e tal. Eu fui falar com o Adriane. O Adriane tinha uma casa no Santana. Falei, se ele me alugava, a casa tava parada lá, né? Falei, se ele me aluga a casa, vou montar um negócio aí e tal. Ele falou, não, te alugo, cara. Ele me alugou a casa, eu fui arrumando devagarzinho, fui fazendo devagarzinho e tal. Montamos a Vale. E aí onde a gente explodiu mesmo foi na eleição de 2020. Que daí a gente fez aquela sabatina, que até esse dia eu tava assistindo um chroma key, cara, de dar vergonha, cara. Se olhar no chroma key, o Israel tá verde, comendo tudo as bordas, assim, né? A gente tinha uma webcam,
A luz, só uma luz no teto e, cara, ia no braço o negócio. Do jeito que dava. O Tótaro, coitado, parecia que tava morto. Mas é fazer o seu melhor com o que você tem, né? Exatamente. E não deixou de fazer. Tem que fazer. Fizemos a sabatina. Beleza, a gente já conseguiu pelo menos um respeito. Os caras foram e tal. Aí, ó, vamos fazer agora a cobertura da eleição. Aí tá, você lembra da Daniela Gonçalves, aquela jornalista? Lembro, Dani. A Daniela Gonçalves tinha acabado de sair da metrô. Aí eu falei pra ela, a filha dela estudava na escola da minha esposa. Uhum. Eu falei, ô Dani, tá, não sei o que, você não quer trabalhar com a gente lá assim, veja um valorzinho. Ela falou assim, eu tô parada mesmo, tal, não sei o que, já tô com um outro projeto em mente. Meu, me dá... Ela foi muito parceira, cara. Ela falou assim, me dá 50 conto da gasolina por semana aí e eu te ajudo lá. Ela, fechou. Ela passava todo dia na delegacia, pegava lá as ocorrências, aí a gente tinha um jornal de manhã, daí eu corria atrás do Cássio Renato. Aham. O Cássio falou também, não, me dá O Cássio, eu encontro ele às vezes na 99, fala bem de vocês, eu gosto muito. Aí o Cássio falou assim, não, me dá uma ajuda aí de custo aí, cara, tal. Ele tava meio fora do mercado, falou, a gente vai trabalhando junto aí, vamos levantar todo mundo. Aí o Cássio apresentava o jornal de manhã, eu era comentarista do jornal e a Dani vinha com as notícias policiais. E fomos, cara, pauleira, chegou na época da eleição. Vamos montar um esquema, vamos. Aí a Dani correu, conseguiu um patrocínio pra nós com 2 tanques de combustível num posto de gasolina pra gente correr a cidade atrás dos candidatos. Aí a gente foi lá, ela filmou o Vitão votando, filmou o Goff, filmou o Zael, filmou não sei quem, filmou isso, filmou aquilo, Ricardo Piorino e tal. Beleza, acabou, a gente foi das 7 até meio-dia. Falei, e agora? Não, de noite a gente vai fazer a apuração, depois das 5. Aí todo mundo foi embora pra cá, 5 horas, voltamos pra Vale. Desculpa. Vamos fazer a apuração. Eu e o Cássio no estúdio, a Dani Gonçalves e o João, fotógrafo, na rua. Aí ela ia lá, fazia os vídeos, mandava os vídeos pelo WhatsApp, cara. Eu editava na hora e já subia no Face, entendeu? Uhum. Aí fizemos a apuração, Israel ganhou, foi rapidinho, mas daí deu pau Quando começou a apuração, a gente começou, foi 100 pessoas na live, 200, cara, começou assim um pico, 300, 400, 500, 600, 600 caiu. E pouco, quando deu quase 700, pum, caiu a internet. Deu pau no OBS, apagou tudo. Os caras, meu Deus, não acredito. Eu falei, calma, gente, calma. Fui lá, voltando, tal, restartei de novo. Só que ele caiu assim, o OBS, mas não desligou a live. Uhum. Eu reiniciei, ele continuou. Uhum. Perdemos ali uns 200 pessoas, começou com 400 de novo, mas depois foi subindo. Aí, beleza, deu a apuração. A Dani conseguiu entrevistar o João no cartório durante a apuração. O Zael já tinha saído do resultado, tinha ganho a eleição, tal. Nessa aí ficou ali na casa dos 700, 800. Aí começou de vereador. Aí de vereador deu problema lá no TSE, não sei se você lembra. Não saía. E vai daqui, corre dali, ninguém tinha resultado dos vereadores. Daí começou a bombar a live, porque nós éramos os únicos que estavam transmitindo. Uhum. Aí foi 1.000, 1.200, 1.300, 1.400. Chegou no 1.500 ali, estabilizou. Aí a Dani, cara, muito sagaz, ela entrou dentro do cartório, assim, conversando com o João, ela olhou no monitor e viu que tinha uma apuração parcial dos vereadores. Ela, tirou uma foto e mandou no meu WhatsApp. Aí eu já, break news! Temos aqui uma parcial. Um furo aqui. Uma parcial dos vereadores. Quem tá liderando aqui é o Erivelto Vela, fulano de tal, Julinho Car. Acho que o Gari Abençoado também tava no comecinho ali. Cara, pulou pra 2.200 pessoas na live ao vivo, cara. E aí o bagulho explodiu, que daí só nós tínhamos os números, que daí ela ficava lá dentro e conforme o João ia recebendo, ela ia passando pra nós, entendeu? Legal. E aí eu fiquei sabendo, daí os caras mandando foto, tipo o Thier na Zona Leste assistindo com o pessoal lá no bairro. O Vela depois falou pra gente que tava assistindo dentro do sindicato lá com a galera do PT, entendeu? Legal. E aí a gente foi... Até chegou um ponto que a gente falou, liga pro prefeito, cara. Fala pro prefeito vir dar uma participação aqui. Aí tiramos uma foto da audiência e mandamos pra ele. Deu 10 minutos, o caboclo tava lá já dando... Legal. Agradecendo a população. E ali ali explodiu, cara. E pra esse ano agora, pras eleições, vocês estão preparando aí, parece que algumas surpresas aí, você pode já soltar ou depois você vai avisar a gente? Então, na verdade, a gente tá organizando, tem uma questão jurídica, a gente tem que tomar cuidado, então eu não posso nem falar ainda.
Mas a gente vai fazer a cobertura do mesmo jeito que a gente fez da outra. A gente tá agora organizando para ver se a gente faz uma sabatina também. Legal. Com os candidatos, que seria interessante, né? Para todo mundo poder conhecer o pessoal e tal. Mas a gente pretende fazer alguma coisa diferente esse ano aí para as eleições. Sabe uma novidade. Exatamente. Bacana. Se a gente ficasse aqui, ia passar a tarde inteira conversando. Ia dar mais de 2 horas aqui. Horas já estamos aqui. O diretor já bateu o sino ali, acendeu a lâmpada já várias vezes. Mas obrigado, Elcio, da sua participação, conhecer um pouco da sua história. Nem imaginava 1/3 do que você me contou aqui de Curitiba e tal, da sua correria toda. Parabéns. Você vê que você é uma pessoa diferenciada. Conhece bastante, gosta de ler, acompanha muita coisa. Do dia que eu tive lá também na avaliação, você falou, pô, Julião, você já viu que saiu lá a diferença do cálculo agora, tal, você já me mandou na hora. Legal, parabéns, Elcio, obrigado aí da sua participação. Eu que agradeço a oportunidade aí, né, da gente estar podendo contar a nossa história, que nem você falou, o pessoal só conhece a gente pela internet, né? Não sabe o que fez para chegar, e às vezes até motiva alguém, né, que sonha em ter alguma coisa, correr atrás, de repente ver que é possível, né? Com certeza. E você que acompanhou aí o episódio, não perca e acompanha lá a avaliação para as apurações aí das eleições 2024 em Pinda. Valeu, até a próxima.